A gente fala sobre economia. Com uma alta de mais de 36% em um ano, o IGPM, índice que regula o preço dos aluguéis, tem provocado uma correria ao mercado imobiliário. Muitos inquilinos que não conseguiram negociar reajuste com proprietários se viram obrigados a mudar as despesas. Isso tudo às pressas, na correria. Eu converso sobre esse assunto com Alberto Aizental, que é coordenador do curso Negócios Imobiliários da FGV. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo aqui ao All News. Uma ótima tarde para o senhor. E para quem está tentando renegociar, eu já quero que o senhor deixe aqui uma dica. Tem como tentar mudar o reajuste, do aluguel, trocar o IGPM por outro índice que é, enfim, menos arriscado, digamos assim, para o inquilino? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. A primeira questão que a gente tem que entender é que o contrato chegou no seu aniversário, ou seja, ele completou um ano desde que ele foi assinado ou desde o último reajuste. Então, quando hoje você, por exemplo, aplica esse reajuste de GPM de 37%, você está olhando para trás. Então não basta agora você só mudar o índice para frente, você tem que discutir o passado, você tem que discutir quanto você vai colocar de índice de reajuste em termos de valor ou próprio índice, pensando do ano passado até agora. Então, se você fizer qualquer mudança, ela é retroativa, esse é o primeiro ponto. Não basta só mudar o índice, quer dizer, existe a questão agora de você definir qual é o valor, porque o IGPM chegou em 37% acumulado nos 12 últimos meses. E o IGPM, ele é um índice não de inflação das famílias, que nem o IPCA. O IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE, e é a nossa inflação oficial, nosso índice de inflação oficial, ele mede a inflação das famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. O IGPM ele tem uma função diferente. O IGPM nasceu para medir o movimento econômico. Então, ele pega 60% dele é IPA, 30% dele é IPC e 10% dele é INCC. Então, ele pega a movimentação econômica através do IPA. Ele pega muito matérias-primas, e as matérias-primas cresceram absurdamente de preço desde o início da pandemia. Quer dizer, na verdade, num primeiro momento, lá em março do ano passado, elas caíram muito. Para falar a verdade, o Brent, que é o petróleo, chegou a $25 o barril em março, mas ele voltou para 72, 75 dólares. Isso só para dar um exemplo. Então, de agosto em setembro em diante, quando a economia mundial voltou a crescer, o IGPM cresceu muito. A pergunta que fica é, o que eu que alugo imóvel tenho a ver com o minério de ferro que vira aço? Eu tenho a ver com os metálicos? O que eu tenho a ver com petróleo? O que eu tenho a ver com proteína e grãos? Que foram os itens que a gente chama de rally das commodities, que foram os itens que subiram muito. Então, essa é a pergunta. O que o IGPM tem a ver com isso? Me alongando ainda um pouco na resposta, se você me permite. Claro, vamos lá. Isso vem lá de trás, vem lá da década de 80, né? Lá na década... Você me interrompe a hora que você quiser. Lá na década de 80, com hiperinflação, a gente não acreditava na moeda nacional, não tinha por que acreditar. Então você tinha que usar índices ou dólar. Aí, o que acontecia? O IGPM, como estava atrelado às commodities mundiais, que são transacionadas em dólar, a gente sempre dizia que no longo prazo, ou seja, em 5 anos, o IGPM era um bom índice em relação a dólar. Quer dizer, eu indexando por IGPM era como se eu tivesse dólar. Então, para aquela época, era importante ter o IGPM. Então, na construção civil também se usava IGPM e em locação usava IGPM. Só que hoje a gente percebe muito em função dessa questão da pandemia que o IGPM ele é um índice deslocado e que ele não deve ser utilizado para locação de imóveis, porque ele é completamente, não deslocado, desculpa, descolado da inflação familiar. Sim.
Professor, nesse momento, né, o senhor falou de recuperação, mas a gente sabe que a economia brasileira ainda está mal das pernas, capengando, muita gente desempregada, sem emprego de qualidade, e diante dessa situação dá para tentar negociar com o proprietário, quer dizer, alegar, pô, estou num momento difícil agora, não consigo esse reajuste, será que a gente consegue aqui chegar a um meio termo? É possível, é indicado que o inquilino faça isso? Olha, tendo feito todo esse prefácio, nessa entrada, na prática, o que vale é o contrato. O contrato está escrito IGPM, tem que ser respeitado o contrato. Então, isso em última instância. Agora, do ponto de vista de bom senso, do ponto de vista de equilíbrio, do ponto de vista de negociação, não faz o mínimo sentido você, quando tem uma inflação teoricamente oficial aqui, a 8,06% que é o IPCA, teoricamente porque a gente sabe que ela está fora um pouco do ponto que deveria estar. Mas mesmo a inflação de 8%, que é uma inflação das famílias, que é uma inflação do dia a dia, 37% não faz o mínimo sentido. Então, o que diz o bom senso? Que as partes, o locador e o locatário, deveriam sentar e aplicar retroativamente, ou seja, nesse aniversário, algum índice mais próximo da inflação oficial. É de bom sentido você aplicar 8, ou 10, ou 11%, ou 7%, o que as partes combinarem. Aí, isso agora, estabelecer um novo valor base para o seu aluguel e fazer um aditivo de contrato. Isso é o bom senso, esse é o equilíbrio. Agora, daqui para frente você pode manter IGPM e esperar que ele caia para o próximo aniversário, manter o IGPM, eventualmente ele não cai, então você espera que as partes tenham bom senso de novo, ou já pega e nesse momento altera IGPM para IPCA e começa a aplicar IPCA daqui para frente. Então eu vejo a coisa dessas três formas. Perfeito. Se não chegar ali um acordo, o indicado é trocar mesmo de apartamento, né? Não dá para continuar ali e depois passar sufoco de novo, né, professor? Se não chega num acordo, num bom senso, numa negociação amigável, que eu recomendo, e eu acho que é o mais óbvio, é o que deveria ser, porque não é porque só no acordo ou no contrato diz 37 você pega e aplica, não faz o mínimo sentido um negócio desse. Quer dizer, se as partes não conseguem chegar num acordo, não tem outra alternativa para o inquilino a não ser sair, deixar esse imóvel e procurar um mais em conta e quem sabe já assina um novo contrato com o IPCA para não ficar dependendo desse índice que está tão fora de controle. Dicas preciosas, hein? Espero que vocês tenham anotado. Eu já anotei todas aqui, porque eu também alugo apartamento, então para mim é importante. Professor Alberto Aizental, muito obrigado pelas suas informações. Uma ótima tarde para o senhor.